Eu nasci em Ipatinga, sou natural de Ipatinga, meus pais moram lá até hoje. Vim de uma família bem tradicional, tenho dois irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Fui criada numa casa simples, uma família simples, mas que sempre teve muito amor. E minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira e eu vim de uma família de mulheres fortes, que sempre me mostraram qual que era o valor da mulher. Então, minha avó já era assim, minha mãe me mostrou isso e eu aprendi a duras penas a dar esse valor. Eu, na verdade, nunca tive vontade de casar. Eu nunca fui aquelas meninas que falavam assim, eu quero casar, quero ter filho. Eu sempre fui uma pessoa mais solta. Só que eu conheci o meu ex-marido na época, eu estava com 28 anos, ele tinha 19, a gente começou a namorar. Depois de 6 anos que a gente estava junto, a gente casou, então eu casei o Walter estava com uns 33 anos e fiquei casada durante quase 10 anos. No início, a gente tinha um relacionamento muito legal, porque a gente sempre gostou muito de sair, de passear, mas com 1 ano de casamento eu descobri uma traição. Mas por eu gostar muito e insistir, não é na minha questão de insistir, eu acreditar na instituição casamento, eu perdoei e coloquei uma pedra por cima e a gente continuou a nossa relação. Tinha umas questões que ele gostava muito de sair e me deixar em casa, de ter uma vida, como se diz, casado, querendo ter uma vida de solteiro. Eu questionava muito isso, mas ele me tratava como se isso fosse uma coisa normal. Então vinha essas coisas que eu já achava assim, gente, mas será que é mesmo? Eu só fui perceber depois. Quando a gente resolveu ter filhos, que a gente foi ter filhos, a coisa ficou mais complicada, porque eu era mãe solo e casada. Eu era uma mãe solo casada. Então isso começou a pesar muito, porque eu ficava muito tempo sozinha com meu filho e criando e fazendo tudo sozinha e não tinha o apoio dele. Então, o abuso que eu sofri foram abusos pequenos, abusos psicológicos, mas que isso ia matando a pessoa que eu era. Eu deixei de ser a Ula que eu sempre fui para viver uma Ula que ele queria que eu fosse. Eu tenho um filho de 5 anos de idade. É uma linha muito tênue. Eu falo que quando é um abuso físico é mais fácil você perceber, porque você está apanhando, você está sendo, sei lá, empurrada. O abuso psicológico, ele vem, é uma linha assim, que eu falo que às vezes a pessoa acha que o outro está cuidando de você. Isso tem muito disso dentro de uma relação. Mas aí você vai perceber que não, ele está te controlando. Então eu falo que a gente acomoda. Você vive um relacionamento que é fácil porque se acomoda. Você não tem um companheirismo, você acha que você está amando, mas não é. Então, você tem que perceber os sinais. Eu acho que um dos sinais principais é você começar a te questionar. Você é feliz? Você está feliz dentro dessa relação? Você está fazendo aquilo que você gosta? E aí a gente começou a brigar muito e isso eu estava vendo que estava prejudicando meu filho. E eu não queria que ele crescesse dentro de uma casa em que os pais viviam brigando. Porque eu sei que chegaria no momento que o psicológico dele estava abalado, porque o meu já estava completamente abalado. Então, assim, eu acho que as mulheres elas têm que começar a perceber e a olhar para dentro de si. E uma das coisas que eu sempre falo, se sua autoestima está baixa, você aceita qualquer coisa. Então, a pessoa tem que começar a se amar para depois ela amar o próximo. Na verdade, a estratégia usada foi que porque eu tive vários processos no meu relacionamento de 3 separações. E numa das separações em que a gente voltou, eu estava com a minha libido sexual muito baixa e eu fui procurar uma sexóloga. E essa sexóloga era uma psicóloga. Quando eu comecei a conversar com ela, que eu fui vendo que eu estava tão magoada e tão angustiada que eu não conseguia estar dentro do meu relacionamento e eu não percebia isso. E eu só fui perceber no momento que eu comecei a fazer a terapia, porque ela começou a me mostrar que eu comecei a olhar para dentro de mim. Aí eu fui ver que eu não tinha mais amor próprio, eu não cuidava de mim, eu estava totalmente largada, eu estava acima do peso, eu não me preocupava de fazer uma unha. E isso, querendo ou não, para mulher, você tem um relacionamento, você tá lá daquele jeito e você acomoda. Então, assim, o processo foi mesmo de conhecimento dentro da terapia. E aí eu tinha já uns grupos de mães que eu participava no Facebook, que sempre vinha à tona essa questão de divórcio, relacionamento.
E aí você começa a perceber que a sua história é muito parecida com a de outras. Aí você começa a pensar, mas se a pessoa conseguiu sair, por que você não consegue? E aí esses grupos a gente migrou para alguns grupos de WhatsApp, que hoje são pessoas que são extremamente amigas, a gente virou muito amiga e elas me apoiaram e me ajudaram muito nesse processo. Eu falo que eu só consegui me separar e sair do meu relacionamento por causa da terapia. Porque eu lembro que numa das frases da terapeuta, eu lembro que foi um processo de uns 4 meses mesmo, na terapia, uns 3, 4 meses, eu tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu lembro numa frase que ela falou comigo assim, ó, no dia que você curar as suas angústias, as suas mágoas, de tudo que você passou e conversar com o outro, sem brigar, expondo o que você está sentindo, você vai conseguir tomar a sua decisão. E é engraçado, foi dito e feito. Eu cheguei, eu lembro que a gente sentou, conversou, na hora que eu fiz isso, que ele começou a perceber que realmente não dava mais certo, não deu... A gente teve uma briga, e aí não deu uma semana depois, eu falei com ele, ó, pra mim chega, eu não aguento mais. Eu já tentei de tudo, eu sei que você não vai mudar, mas eu quero cuidar de mim e do meu filho. Que aí eu peguei e botei um ponto final. Então foi assim, essencial eu fazer terapia. Eu fiz para poder conseguir chegar nesse ponto, e aí depois também eu fiz para mim poder conseguir chegar no ponto que eu tô hoje, de falar numa boa, de conseguir entender tudo que eu passei e de ressignificar minha vida. Porque eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito decepcionada, porque eu queria ter o mesmo casamento que eu tive. Você vê que meus pais têm 51 anos de casado, meu irmão tem 25. Você tem um exemplo e você acha que você também tem que seguir aquele exemplo. Então foi essencial para mim poder chegar no ponto que eu tô hoje. Eu venho num processo que eu sempre gostei de fazer esporte, essas coisas, mas chegou uma fase da vida que eu virei totalmente sedentária. Quando eu quis engravidar, eu tava acima do peso, aí eu comecei a procurar para poder engravidar com saúde. Aí procurei um funcional e comecei esse processo. Consegui engravidar. A minha irmã, que foi a minha grande inspiração na corrida, quando ela teve o primeiro filho dela, ela engordou muito e ela começou a correr. E eu ficava assim, nossa, você é louca, você vai acordar cedo, na chuva para correr. E eu ficava naquilo, mas eu tinha uma admiração muito grande. E ela fez a volta da Pampulha e eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu também queria fazer a volta da Pampulha. E aí, quando eu me separei, que eu comecei esse processo, eu tava com uma autoestima muito baixa. Eu tava acima do peso, eu não me sentia uma mulher bonita, nem nada. Eu voltei pro funcional com esse meu professor, que já tinha me ajudado a emagrecer em 2013. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu tenho uma vontade de fazer a volta da Pampulha. Ele falou assim, então eu vou te passar uma planilha de corrida. Nunca tinha corrido na vida. E aí eu tava esse processo que eu comecei na época que eu tava no processo da separação, que foi em 2018. E aí eu fiz a inscrição da volta da Pampulha, coloquei um objetivo e aí eu comecei a correr. E aí eu vi que a corrida, ela te traz um desafio muito grande. Porque você não consegue, por exemplo, eu pegava a planilha e falava, cara, eu tenho que correr 100 metros. Eu não conseguia correr nem 50. E aí é um degrau que você vai subindo a cada passo. E aí eu fui vendo que o desafio era o mesmo desafio que eu estava na minha vida. O que acontece? Se eu consigo correr 1 quilômetro, cara, eu consigo voltar a ser a Ula e ser aquilo assim. Eu comecei a conseguir voltar a trabalhar, eu consegui ver que eu conseguiria cuidar do meu filho sozinha, sem precisar de ninguém, e foi nisso. Então era assim, ó, eu tinha um objetivo na corrida, ele me ajudava a pensar melhor na minha vida. E aí o que acontece? Eu brinco que toda a minha frustração, minha mágoa, decepção, eu joguei na corrida. Foi um ano libertador em 2018, quando eu consegui, no final do ano, completar a volta da Pampulha. Eu chorei muito, porque eu vi que eu era capaz. Se eu era capaz de fazer isso, eu era capaz de qualquer coisa na minha vida. Mas a maior inspiração da minha vida é minha mãe. Que ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super forte e que sempre me mostrou o valor que eu tenho que dar a mim mesma. A dica que eu dou e sempre falo que o fundo do poço tem mola. Tem mola e você consegue voltar dele. Por mais que sua vida esteja ruim, por mais que sua vida esteja acomodada, faça sempre a pergunta, você é feliz? É isso que você quer? Tenta imaginar sua vida no futuro. Você quer continuar do jeito que você está? Se a resposta for não, ou se você ficar na dúvida, vai atrás porque você consegue. Hoje eu consigo falar numa boa sobre isso, porque eu vivi um luto
que eu tinha que viver. Eu brinco que meu relacionamento, eu fui feliz e durou até o ponto que ele tinha que durar. Hoje eu tenho um relacionamento super tranquilo com meu ex-marido, a gente é amigo porque a gente tem um filho para cuidar. Mas para chegar nesse ponto demorou muito, porque eu aprendi a me amar. Então eu falo com as mulheres, procure a valorizar a si mesmo. Amor próprio, ele te leva longe. Então se eu conseguir, você consegue. E procura apoio. Apoio de grupo de mulheres, tem vários grupos no Facebook, vários grupos no Instagram que estão sempre tentando ajudar. Procura uma terapeuta, procura uma amiga, mas se apoie. Eu falo que mulher, quando ela tá uma do lado da outra e se apoia, ninguém segura, que a gente vai longe. Eu sempre estou disponível. Quando alguém vira para mim e fala assim, Yula, eu tô querendo que você vai falar num lugar que tem umas mulheres que elas estão, e a sua história é tão bonita, porque você conseguiu. Então, assim, eu sempre me coloco à disposição, porque eu acho que você passar o que você viveu, e hoje a pessoa vê que você tá bem, que você voltou você consegue fazer as coisas sem precisar de estar dentro daquele relacionamento, eu acho que faz uma diferença enorme. Então eu adoro. Sempre que precisarem, eu vou estar à disposição para poder falar.